Testemunhas afirmam que decretos orçamentários de Dilma Rousseff para o MEC não afetaram meta fiscal. O ministro do Planejamento apresenta diretrizes para o orçamento de 2017. O presidente do Senado defende a criação de lei que garanta a conclusão de obras públicas já iniciadas. E alunos e docentes reclamam de mudança na seleção de participantes de programas de tutores. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. A Comissão Especial do Impeachment ouviu hoje 4 testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Os 2 primeiros depoentes negaram que a suplementação orçamentária ao MEC tenha impactado a meta fiscal. A primeira testemunha a depor seria o diretor do Departamento de Programas Sociais da Secretaria de Orçamento. Felipe Dairic Neto chegou a começar o depoimento, mas foi dispensado por problemas de saúde. Os senadores começaram a ouvir então o ex-secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Um dos decretos assinados pela presidente Dilma sem autorização do Congresso e que embasam o pedido de impeachment foi o que repassou dinheiro para vários ministérios. 1 bilhão e 700 milhões de reais foram para o MEC. Luiz Cláudio Costa afirmou que não cabe ao Ministério da Educação analisar o impacto dessa suplementação orçamentária na meta fiscal, mas que, na opinião dele, não houve aumento de despesas, até porque o Ministério sofreu um corte de mais de 10 bilhões de reais no orçamento em 2015. Nós tivemos um corte de limite de 10 bilhões 970. O que eu reitero é que esse crédito, ele não é gasto. Eu entendo, não é nossa função fazer isso, mas eu entendo que não afeta porque não teve gasto efetivo. Você foi autorizado a ser instrumento de gestão. E o crédito que nós estamos falando aqui é de 1 bi 700. Do MEC, 1 bi 600. 1 bi 600. E que não foi executado. Então, aonde alterou a meta? Infelizmente, o depoimento da testemunha, ele está restrito às questões do Ministério da Educação. E as questões do governo vão para muito além do Ministério da Educação. A testemunha não traz qualquer informação diferenciada da convicção que já temos firmado, de que a presidente da República cometeu crime de responsabilidade. A comissão ouviu também o ex-secretário executivo adjunto do MEC, Wagner Vilas Boas. Ele ouviu praticamente as mesmas perguntas e deu as mesmas respostas. Era atribuição do órgão solicitante do crédito, ou seja, do Ministério da Educação, avaliar o impacto da abertura do crédito sobre a obtenção da meta de resultado primário? Não era atribuição do Ministério da Educação avaliar o impacto da abertura do crédito sobre a obtenção da meta de resultado primário. É impossível ir um crédito para a presidenta da República assinar um crédito orçamentário sem estar com a base legal devidamente comprovada. Ou seja, quando ela assina tendo a certeza que aquilo foi legalmente instruído. É isso, não é? Sim, uma solicitação de crédito suplementar, ela passa por diversas áreas, diversas instâncias, em diversos controles. O Senado lançou hoje o livro 20 Horas na História, sobre a sessão que analisou a admissibilidade do processo de impedimento contra a presidente Dilma Rousseff. Organizado pela Secretaria de Comunicação Social do Senado, o livro traz a íntegra dos discursos feitos pelos parlamentares e fotos da sessão dos dias 11 e 12 de maio, que durou 20 horas e 34 minutos. Durante o lançamento, a secretária de Comunicação lembrou o trabalho dos servidores da casa para receber os mais de 500 jornalistas de todo o mundo que acompanharam o trabalho dos senadores. Foi um trabalho importante que nós fizemos para receber essas pessoas, para organizar, para que o trabalho dos senhores senadores fosse feito com tranquilidade, e eu acho que nós tivemos sucesso nisso, né? Eu fico satisfeita de saber que os senhores senadores puderam trabalhar com tranquilidade, porque nós tivemos consciência do momento histórico. Sessão que tenho a convicção entrará para a história do Brasil pela civilidade, pelo respeito sagrado à divergência.
O Senado irá, na medida da nossa capacidade financeira e logística, destinar exemplares desse livro histórico para universidades, escolas públicas, assembleias legislativas, parlamentares, a fim de difundi-lo para toda a sociedade brasileira. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentou as diretrizes do orçamento de 2017 aos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento. O projeto da LDO precisa ser aprovado até 17 de julho. É ele que vai orientar a elaboração do orçamento federal e definir as prioridades de investimentos para o próximo ano. A proposta foi entregue ao Congresso em abril e prevê uma meta fiscal próxima de zero para a União e de 6,7 bilhões de reais para estados e municípios. Um crescimento do PIB em 1%, com previsão de inflação de 6% e uma taxa de juros de 12,75%. O projeto estabelece como prioridade programas como Minha Casa, Minha Vida, o Bolsa Família e a construção de creches e unidades básicas de saúde. Veda a realização de concursos para o ano que vem, proíbe a correção de benefícios de servidores e ainda limita o aumento de despesas com pessoal. O projeto foi enviado ao Congresso ainda na gestão da presidente afastada Dilma Rousseff. De lá para cá, houve várias alterações nas projeções desse ano que impactam nas contas de 2017. Por isso, o ministro prometeu enviar à comissão uma revisão dos indicadores macroeconômicos antes da votação do relatório. Nós teremos que fazer esta revisão. Estamos já trabalhando nisso. Eu peço sinceras desculpas aos senhores, mas me comprometo a enviar em tempo hábil, né, a proposta de revisão para que nós possamos dar seguimento à votação e à discussão e votação da LDO. O senador Romero Jucá, antigo ministro da pasta, lembrou que o orçamento aprovado precisa refletir a realidade. Tivemos, por exemplo, que ajustar o déficit desse ano da proposta anterior de 96 bilhões para 170 bilhões. Portanto, o ministro Diogo e o relator, que é o senador Wellington Fagundes, vão ajustar a realidade, não só dos indicadores macroeconômicos, mas também da própria situação de gastos e de receitas do governo. O ministro afirmou ainda que há um crescimento contínuo das despesas e que a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto de gastos públicos é crucial para melhorar as contas. É preciso que nós adotemos ações, medidas, não só para reverter esse processo de crescimento, mas principalmente para dar maior qualidade da composição e do uso dos recursos públicos no Brasil. O relator elogiou as medidas apresentadas na proposta de emenda à Constituição. Entendo que ela vem atender aquilo que nós estamos dizendo no sentido de não só modelar, mas também de dar um rumo na questão orçamentária. Então, portanto, nós olhamos isso de forma bastante positiva. O que a gente pretende é apresentar o relatório para que o presidente, definindo, abrir já os prazos, mas é um relatório preliminar. O presidente do Senado defendeu hoje a aprovação de uma lei que limite o início de novas obras públicas antes da conclusão das que ainda estão em andamento. Renan Calheiros levou a sugestão ao presidente da República interino Michel Temer e sugeriu também que Executivo e Legislativo façam um levantamento de todas as obras que estão abandonadas. Vocês não têm ideia do que significa esse cemitério de obras inacabadas. Foram recursos públicos que foram colocados ali e por diferentes motivos essas obras foram abandonadas. Não são as maiores obras, são as maiores e as menores também. Então é preciso que nós tenhamos responsabilidade fiscal para votarmos aqui no Congresso Nacional uma lei que garanta o seguinte: não pode começar nenhuma obra nova enquanto não forem concluídas as obras inacabadas que estão abandonadas. Renan Calheiros também anunciou que vai retomar o funcionamento da Comissão da Agenda Brasil. O colegiado analisa projetos considerados prioritários para a retomada do crescimento do país e da tramitação mais rápida para essas propostas.
O processo de desligamento de tutores do Programa de Educação Tutorial, o PET, foi tema de audiência pública. O Ministério da Educação estabeleceu que alunos e tutores precisam ser selecionados por edital a cada 3 anos para entrar ou continuar no programa. Os atuais participantes são contra a medida. O Programa de Educação Tutorial, PET, é um programa de estímulo a atividades de ensino, pesquisa e extensão na graduação. Atualmente, existem 842 grupos PET, cada um com um conjunto de alunos bolsistas, um professor tutor e professores colaboradores. Uma portaria do MEC de 2010 estabeleceu que o tutor pode permanecer na função por, no máximo, 6 anos. O prazo vence este ano. Nós temos a mortalidade programada para o dia 27 de julho deste ano. Portanto, estamos há pouco mais de um mês de termos quase 500 tutores repentinamente extintos, não é? E serem reposicionados novos tutores. A nossa reivindicação principal é que o tutor permaneça enquanto ele estiver executando adequadamente o trabalho dele, por meio de avaliação anual do grupo, do CLAA e de toda a comunidade. Não faz sentido haver uma limitação de tempo para os tutores que se dedicam à educação, quando não há limitação para o tempo dos pesquisadores do CNPq de produtividade de pesquisa, que justamente o pesquisador leva 30 anos para se formar e pode, inclusive, ter uma bolsa renovável de 5 em 5 anos em caráter vitalício. Ou seja, por que a educação é menos que a pesquisa? Para o Ministério da Educação, é importante que haja oportunidade de renovação. O PET funciona tão bem e é tão valorizado que outros professores também querem ter essa oportunidade. É a própria universidade que vai elaborar o edital. Elaborando o edital, colocando as regras, permite que qualquer um possa concorrer e poder ter a possibilidade de um dia vir a ser um tutor. O que nós queremos é que os tutores atuais que aqui vieram, das entidades Senapet, aqui manifestaram, que se entendam com o MEC. O nosso papel é esse, de ser o intermediário. Eu não posso tomar uma posição de A ou B, porque se eu tomar de um lado, eu não vou atender o outro lado. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.